Bom dia, irmãos e irmãs queridas, presentes aqui, que nos acompanham pelo YouTube. Bom dia. Parabéns a todas as mães aqui presentes e as que nos acompanham e as que assistirão depois pelo seu dia tão especial, Dia das Mães. Nós, com alegria no coração, celebramos esse dia com muita gratidão, como foi comentado aqui pelas dirigentes já desde o início do culto. Nossa gratidão. Por curiosidade, o Dia das Mães foi instituído por um ex-presidente, Getúlio Vargas, no ano de 1932. Passou a ser uma data oficial no Brasil. Eu achei até um número de um decreto, não é o caso de ficar falando, mas é interessante, foi oficializado, é uma data oficial no nosso calendário, né? Que bacana. Dizem que Dia das Mães é todo dia, deveríamos lembrar dela todos os dias, cuidam de nós todos os dias e deveríamos lembrar dela todos os dias. Mas eu creio que é importante, nós temos um dia em especial, que nós podemos, de uma maneira muito enfática, relembrar essa data, né? Existe uma expressão que se tornou mais do que popular, ela ganhou um sentido até figurado, que começou a ganhar forma, e às vezes se aplica não só a mães ou às pessoas em geral. Quando nós percebemos em pessoas atitude de generosidade, paciência, dedicação, a capacidade de acolher, a capacidade de ir um pouco além do que seria o normal, de ter algo a mais. Aí nós falamos, nossa, aquela pessoa tem coração de mãe, né? Tal pessoa, tal atitude é uma atitude de um coração de mãe, né? E essa história, essa coisa de coração de mãe é muito interessante. Eu não sei exatamente quando começou, por que surgiu, ou como você e eu podemos usar. Mas eu acredito que muito do que nós falamos, quando nós expressamos coração de mãe, talvez nós estamos querendo lembrar, talvez, do cuidado de mãe. Cuidado de mãe. E é uma história na Bíblia muito interessante, da mãe de Samuel, Ana, que nós sempre enfatizamos e conhecemos pelo contexto em que Samuel foi concebido, né? É uma história muito linda de uma mulher que nos ensina além do fato da questão da maternidade, mas ensina-nos sobre oração, sobre aprender a repartir o nosso coração. Há uma expressão ali em 1 Samuel, aliás, quem está no plano de leitura deve ter lido hoje, que Ana derramava o seu coração, né? Orar tem esse sentido e Ana nos ensina. Mas a história de Ana é uma história que tem um aspecto que muitas vezes nós não nos apercebemos, né? E que com mais clareza está em 1 Samuel 2,9, e dali eu posso deduzir algumas coisas. E diz assim, você tem a sua Bíblia, abre 1 Samuel 2,9, e diz o seguinte, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano ela levava para ele, quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. O texto não diz até que idade ela fez isso, por quantos anos ela fez. Mas o texto diz que de ano em ano ela levava uma nova túnica. Samuel foi consagrado e ficou no templo sob os cuidados do sacerdote Eli, quando foi desmamado, né? Então, eu estava dando uma lida em alguns comentários, eles vão dizer, alguns de 2 a 4, outros falam 4 a 6, não importa, né? Vamos por aí entre 3 e 4 anos de idade. E, anualmente, Ana estava ali, entregando uma nova túnica para ele. Ele ia crescendo, ela ia trazendo. Esse texto nos aponta esse aspecto do cuidado de mãe. Mas o texto pode nos deixar a inferir algumas outras coisas.
Por exemplo, se você leu o texto no início de Samuel, você vai perceber que há um versículo que diz o seguinte, que os filhos de Samuel eram muito terríveis. E diz lá o texto no capítulo, acho que 3, que esses filhos eram, aliás, acho que é 2, que eles eram filhos de Belial. Eram filhos, desculpa a expressão, eram encapetados. Eram terríveis. Se você lê o que eles faziam ali, você vai perceber como é que um sacerdote poderia fazer aquilo. Mas eles faziam. E Samuel não era assim. Samuel, Deus vai mostrando, ele se tornou um juiz importantíssimo. Quem ensinou Samuel? Vamos fazer uma viajada do texto bíblico num dia. Quem ensinou Samuel? Eli, que não conseguiu ensinar os seus filhos direito? Será que foi Eli? Ou será que foi a sua mãe? Que toda vez que vinha, não era só aqui, ó, tá aqui filhote, seu presente de hoje, e vou embora que eu não posso ficar muito tempo aqui. Ou todo ano, quando ela passava ali, ela tinha um tempo com ele. Ou nesses anos iniciais, ela impregnou no coração desse menino algo que o marcou. Filho, mamãe não podia ter filhos. Mamãe vinha todo ano e orava. E mais do que orar, filho, mamãe derramava o coração na presença do Senhor. E um dia Deus olhou para mim com graça. E esse Deus tremendo, filho, Ele me deu a graça de ser mãe. E você foi concebido. Eu disse, desde aquele dia, que se o Senhor me desse um filho, ele seria consagrado ao Senhor. Então, filho, mais um pouquinho, mamãe vai te deixar lá no templo. Mas mamãe não está te abandonando. Você está consagrado ao Senhor. Porque você foi concebido por algo maravilhoso. Eu tenho certeza que Samuel cresceu no seu coração com uma convicção muito grande de quem era Deus. E de como Deus era tremendo. E aí você vê a diferença entre Samuel e os filhos de Eli. Samuel não saiu assim porque Deus preparou ele. Ele já veio encomendado, é pacote pronto. Tinha que ser, é predestinado. Não. Sua mãe investiu. Talvez Eli, já em idade mais avançada, percebeu que errou em algumas coisas e consertou. Mas eu estou inferindo que, de alguma forma, o cuidado de mãe excedeu a questão de uma túnica, que é um capricho e um cuidado. Todas as mães são assim, né? Eu lembro que eu saí de casa adolescente, morar fora, mas voltava, minha mãe toda vez dava as instruções, fazia, fui ficando mais velho, tomando conta da vida, me tornando independente, mas as recomendações e os cuidados eram o mesmo. Casei, filhos, mas as recomendações são as mesmas, né? Cuidado com isso, aquilo, olha, sempre. Alguém diz assim, mãe é mãe, sempre, né? E filho é minhas crianças, não importa o tamanho, né? Mas o cuidado de mãe, queridos, hoje eu estou fazendo não uma mensagem organizada, mas uma reflexão, uma meditação. Cuidado de mãe excede as túnicas. O cuidado de mãe vai um pouco além. No Novo Testamento, a história de Timóteo, e vocês perceberam, na primeira carta de Timóteo, Paulo cita a avó de Timóteo, cita a mãe de Timóteo, mas ele não fala no pai de Timóteo. Não porque era um caba safado, sei lá eu porque ele não cita. Mas não era, na tradição judaica, se a mãe era judia, o filho era considerado judeu. Por que isso? Porque a mãe estava junto e impregnava os valores. A realidade hoje é diferente, pastor. A coisa hoje é diferente.
terminou a licença maternidade, nós mães temos que voltar à luta. Arroz e feijão não cai na mesa de graça, não. É verdade, nós vivemos um tempo completamente distinto daquele tempo. E o papel das mães, das mulheres, hoje tem uma dimensão muito mais ampla do que tinha. Mas você, mãe, que vive essa dinâmica de intensidade entre casa, esposo, filhos e trabalho, sabe no seu coração que ser mãe é algo muito especial. Então eu queria, nessa manhã, dizer para vocês, mães, que o cuidado de mãe vai além da túnica. E isso é tão profundo que o apóstolo Paulo, em 2 textos do Novo Testamento, ele usa a figura de mãe para mostrar o cuidado como ele, Paulo, missionário, pastor, líder, tinha com os seus liderados. E ele diz assim: meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Depois, escrevendo aos Tessalonicenses, num contexto um pouco diferente, a segunda parte do capítulo 2, verso 7 da primeira carta, ele diz: todavia nos tornamos carinhosos entre vocês, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Paulo, usando para falar da sua relação de cuidado com aqueles com quem que ele tinha contato, ele pastoreava, ele liderava, ele não usa assim, como um pai que cuida, dá ordem, dá direção, eu cuidei de vocês. Ele está usando a figura materna, porque aqui nesses aspectos, Paulo está falando do cuidado. Então, queridas mães, eu digo com profunda admiração, essa figura que Paulo traz é um reconhecimento de que o cuidado que as mães têm é tão precioso. E Paulo encontra nessa relação de cuidado a forma de exemplificar o cuidado que ele, Paulo, tinha com as pessoas. E esse é o desafio. Cuidado de mãe vai além da túnica. Cuidado de mãe envolve tantas outras coisas. Nessa manhã eu queria trazer alguns desafios. Teve uma noite que eu comentei com a minha esposa, acordei. Eu não sou muito de acordar e não dormir. Eu sou meus amigos, quando a gente morava em República, eles diziam que eu, antes de encostar a cabeça no travesseiro, eu estava dormindo já. A hora que eu estava descendo a cabeça, eu já estava dormindo. Eu não tenho dificuldade de dormir, e se eu acordo no meio da noite, não tenho dificuldade de voltar e dormir de novo. Mas uma dessas noites eu acordei e não conseguia dormir. Eu fiquei mais ou menos 1h e tanto, eu não percebi que hora que eu dormi. A última hora que eu olhei, já tinha dado 1h10, 1h20. E nesse meio tempo eu falei assim, bom, eu tenho que preparar o sermão de domingo, eu tenho que pensar. Combinei com a Paty, que organizou aqui pelo GPS a programação, que iria fazer uma meditação um pouco mais objetiva, e eu pensando o que eu deveria falar. E eu gosto de fazer isso muito. Eu preparo as minhas mensagens primeiro conversando comigo mesmo, acertando aqui dentro da cabeça. Quando eu tenho uma ideia, eu vou tentando organizá-las e depois eu sento e vou recheando a preparação. Daí eu estou lá, comecei a pensar, aí eu pensei, acho que eu vou fazer assim. Daí me vinha a cabeça, não, assim não tem praticidade nenhuma. Acho que eu vou falar assim, assim também. Para que serve isso que você vai falar? Fala assim, mas por quê? Isso aí não serve para nada. Vai ser. E aí vi um monte de coisa na cabeça e cheguei num ponto que acabei, depois eu dormi, não sei o que eu pensei mais. Mas eu queria te dizer o seguinte, que me ocorreram alguns desafios que nós temos e eu queria trazer para cada um de nós, não só as mães aqui presentes. Primeiro, você mãe, lembre-se que seu cuidado para com seus filhos, quer eles sejam pequenos, quer eles já estejam no jogo da vida, quer eles já sejam pais ou mães, não importa. Quero dizer para vocês que o cuidado que vocês têm vai além das túnicas. E
que vocês podem estar cuidando de um Samuel. Vocês podem estar formando um Samuel. Vocês estão formando homens e mulheres que serão instrumentos de Deus. Judith Kemp escreveu um livro intitulado Meu Filho, Meu Discípulo. Não sei nem se existe esse livro ainda. Segunda coisa que eu queria dizer, você e eu somos desafiados nos nossos relacionamentos interpessoais, em que o cuidado está presente, aprender a ter cuidado de mãe. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Nós somos chamados a ter cuidado uns para com os outros. Leia todos os textos da Bíblia que falam uns aos outros. Você vai perceber que é muito texto. Terceira coisa, você, mãe, se sente que não tem sido como gostaria que fosse, se você sente que não conseguiu dar o cuidado que deveria, eu gostaria de te dizer que hoje é dia de você ouvir a voz de Deus e tomar decisões que podem mudar as direções. A gente não faz como de volta para o passado, nem de volta para o futuro, sobe numa máquina e volta para refazer a história. Mas a gente pode escrever a história daqui para frente. Há pessoas que ficam travadas no que deveria ter sido ou no que não foi bom e acaba não conseguindo mudar o que vem pela frente, que é possível. Então, mãe, se você sente que alguma coisa deveria ter sido diferente, não foi, que você sente que ficou algum enrosco aí, você tem possibilidade hoje de ouvir a voz de Deus, tomar decisões que pode mudar, como uma conversa com seus filhos, um novo realinhamento, uma avaliação das suas atitudes, uma nova perspectiva de trabalhar isso. Você, filho ou filha, que possa estar presente ou nos ouvindo, com mães vivas ou não, eu gostaria que você também hoje, se você sente assim, eu não tive esse cuidado de mãe, eu gostaria de te dizer que hoje o Senhor quer que você ouça a sua voz e que você sinta que o Senhor pode trabalhar no seu coração. Se a sua mãe ainda está presente na sua vida, você tem tempo de ir e sentar e abrir o coração e conversar. Reparta o que machuca, o que não machuca, o que é ajustável, o que não é ajustável. E se ela não está mais, você tem um Pai Celestial que acolhe você, entende as suas lutas e suas dores. E você pode ser ministrada para experimentar cura no seu coração. Todos nós, com mães presentes, os que já descansaram, hoje é tempo de ouvir a voz de Deus e permitir que os nossos corações se encham de alegria. Que os nossos corações sejam repletos de alegria. E queridos, nós, todos nós, não temos mães só biológicas. Eu estava comentando que comentei com a Denise Amaral, a mãe dela descansou no Senhor, e a mãe dela foi uma dessas que eu vou dizer que foram mulheres que me acolheram como acolhem filhos. No período que eu fui seminarista em Presidente Prudente, uma irmã lá da igreja, ela me fazia uma escala de refeições. Tá aí a dona Ana que me acolhia também. E toda semana eu tinha ela me entregava um papelzinho com o nome das casas onde ia. Então eu sabia onde morava a maioria das famílias da igreja. E toda semana eu tinha uma escala. Sexta-noite era fixo, na casa da dona Maria Kishimoto. Então, durante 3 anos, eu jantei toda sexta-feira lá na casa do Dani e da Gene. O Dani acho que já estava fora, a Dani e a Miriam estavam fora, mas a Gene, a Tchel e a Marisa estavam lá. Toda sexta eu jantava lá, depois a gente ia para o estudo bíblico. A dona Maria dizia assim, vocês vão para o estudo bíblico. Deus colocou tantas mães, e nessa semana também, o Senhor levou para a sua presença Dona Rideco, mãe do Edu Atabe.
Nós não tivemos uma relação de cuidado nesse sentido, mas tivemos uma relação de afetividade, proximidade, durante os anos de pastorado no bosque. Conversávamos muito, muito. E aos poucos fui conhecendo o coração de mãe daquela senhora. Deus coloca, né? Eu tive uma mãe que foi muito, eu falo brincando, quem conheceu no final falou assim, você é o filhinho querido. Eu falei, minha mãe era brava, meu filho, você não imagina não. Mas Deus me deu uma mãe muito preciosa, me deu uma sogra. Eu e o Geraldo falávamos brincando que as sogras gostavam mais da gente do que das filhas. As filhas contestam, mas toda vez que chegava lá, as comidinhas preferidas, ela sabia do que cada um gostava e sempre atenciosa. Deus coloca pessoas na nossa vida e é tempo de nós reconhecermos, de expressarmos gratidão. Pessoas que Deus coloca, e por onde eu caminhei, Deus sempre colocou pessoas que nos acolheram. Quando eu me consagrei, um versículo que Deus tinha me colocado é: quem deixa pai e mãe aqui nesse mundo presente, terá muito mais ainda. E Deus, quando eu estava nessa caminhada como seminarista, eu falei assim, nossa, literalmente, Deus tem me dado muitas e muitas casas, muitas e muitas famílias com quem eu posso partilhar esse sentimento de ter pessoas que foram preciosas. Então, hoje é tempo de você ser grato. Hoje é tempo de você agradecer que Deus usa pessoas, às vezes, com uma atitude que vem na tua direção e que supre uma lacuna que talvez você tenha. Às vezes, a gente só guarda ressentimentos e coisas que não foi. Mas hoje é tempo de valorizar aquilo que foi e é. Então, que Deus possa abençoar a cada mãe aqui, e que no seu coração você sinta que Deus é o seu recompensador. Ainda que você não sinta recompensada no ponto de vista humano, mas que você possa experimentar o derramar. E você, filho, é tempo de você expressar sua gratidão. Se você sente que tem algo que não está legal, é tempo de você consertar na sua relação com a sua mãe. E se Deus já levou, então é tempo diante de Deus de você consertar isso. Vamos orar. Aquieta um pouco o seu coração e deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Você, mãe, se você sente que há algo que você poderia ter feito diferente no seu cuidado de mãe, eu queria te dizer que ainda é tempo de você restaurar isso. Ora para Deus agora e peça que Ele conceda um tempo de você sentar e conversar com seus filhos. Você, filho, filha, se sente que algo não foi legal, se ainda sua mãe é presente, é tempo de você sentar e com o coração alargado, você abrir e repartir e ter esse tempo de conciliação. E se não está mais entre nós, a sua mãe, é tempo de você derramar o seu coração na presença de Deus e ajustar isso. E todos nós expressarmos gratidão pelas mães que tivemos e pelas pessoas que nos cercam, que como mães cuidam e cuidaram de nós. Que às vezes não são mães no sentido biológico, nem na relação, mas tem um cuidado manifestado, que é como cuidado de mãe. Pai, eu quero te agradecer por esse Dia das Mães,
por nós podermos estar na Tua presença, expressarmos nossa gratidão e de termos um instrumento precioso que o Senhor nos dá, de reconciliação, de restauração. Então, se há mães que sentem que precisam reestruturar, refazer essa relação com filhos, seja um tempo que haja uma conversão de coração de mães a filhos e de filhos às mães, Pai. Se as mães não estão mais presentes, então que seja um tempo de acerto na Tua presença, Pai. E todos nós juntos possamos, com gratidão, expressar a nossa gratidão pelas mães e pelas pessoas que, como mães, cuidam de nós, Pai. Nós agradecemos de coração, entregamos nas Suas mãos e pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amanda.